E a paz e as bênçãos de nosso amado Mestre. Seja a luz de nossos caminhos, a água que nos sedenta e o alimento que nos mantém de pé. Cada espírito materializado neste grande escola deveria se permitir maior reflexão sobre a criação, sobre a vida e sobre a aparente morte a que os homens interpretam como a finalização da vida. Se a morte fosse uma realidade, o Criador da vida também morreria e teria que nascer. E por sua vez não seria mais Deus. A grande maioria dos homens não tem ainda a capacidade de entender Deus em razão do direcionamento de um nome para cada ser manifestante nesta terra. Roberto, se eu falar de Roberto aqui, todos vão direcionar ao querido amigo. Mas e se tivesse 4 Robertos aqui? Como seria quando eu falasse Roberto? Todos ficariam na dúvida de qual Roberto eu estaria falando. E em razão desse materialismo ainda grosseiro, que nós insistimos ainda em mantê-lo, em trazê-lo para a nossa vida íntima, dificulta. Porque eu posso ter 20 Marias aqui, e no momento em que eu me direcionar a Maria, ela saberá que eu estou falando com ela. Porque ela é única. Mesmo tendo 20 com os mesmos nomes. E quando nós falamos de Deus, ainda para vocês é muito difícil de entender, em razão da visão ainda precária, dos conceitos ainda criados na terra. Mas todas as vezes que se pensar ou lembrar do Criador, pense antes na grandiosidade de sua criação, onde a sua visão precária sequer consegue adentrar a uma estrela mais próxima. E se aprendermos que a vida é única e que o texto ou a palavra morte é apenas um convite à renovação, há uma reflexão melhor sobre tudo aquilo conquistado pela passagem terrena. Quando o ser chega aí em uma encarnação e ele aproveita o que lhe é ofertado, ele retorna ao mundo espiritual dando sequência para novas conquistas. Mas para aqueles que vêm para a terra e dela só extraem o prazer e nada mais, apenas passou pela terra.
Então precisamos de uma reflexão melhor sobre a vida, sobre a morte, sobre os seres. E só conseguiremos entender o Cristo, nem vou falar de Jesus, só conseguiremos entender o Cristo quando melhorarmos a nossa conceituação de irmãos, de irmandade, de filhos de um só Criador. O dia que aprendermos que é o dividir é que faz crescer. Imagina para aquele que carrega consigo uma série de conceitos. Imagina um cientista que através de um trabalho intenso traz uma medicação para a cura de um mal e ele guarda para si. Eu tenho a cura, mas não dou para ninguém. Que vantagem fez? Imagina um médium que vem com a mediunidade instrutiva, a mediunidade para a amplitude da cura, e ele guarda para si, ou seja, enterrou seus talentos. Que vantagem fez? O belo de todas as conquistas é quando aprendemos a dividir. Porque quando dividimos, nós crescemos, nós ampliamos, nós melhoramos tudo. Mas quando guardamos só para nós, nós geramos pobreza, decepções, revoltas, falências e seremos responsáveis. E assim Jesus. Se queremos ser felizes, basta seguir os teus passos. Assim como nos convidastes para seguir, e ainda criamos tantos embaraços, tantas dificuldades, porque no momento do seu convite olhamos para trás, em vez de seguirmos adiante. Não, estávamos tão presos, tão escravizados a uma série de costumes que não pertencem à alma. Olhamos para trás e não te seguimos. Nem por isto desististe de nós. E é por isto que mais uma vez te convidamos a adentrar em nossas casas e fazer moradas nela, porque só assim não estaremos perdidos e não teremos dúvidas jamais de que o sol que vem de vós será o nosso sustento, a luz que não permitirá nos mantermos nas sombras de nós mesmos. E mais do que isso, agradeça a Deus por nós, pela vida, por nos entendermos, por falarmos, por movimentarmos, por termos a liberdade, sem o que teríamos dificuldades imensas para poder despertar o que mais belo de nós. Por tudo isto, obrigado. E se conosco sempre. Como estão todos vocês?